Salve, Oitavano, tudo bem com vocês? Tudo certo? Mais uma aula de geografia. A gente está aprendendo sobre a América, né? Lembrando aí, dessa vez a gente vai começar a conhecer um pouco mais os países da América, a gente vai começar a ir, não exatamente país por país, mas a gente vai conhecer algumas regiões e alguns realmente a gente vai estar o país. A gente vai começar por um deles. A gente vai começar em ordem, né? A gente vai começar na América Anglo-Saxônica. Para você que não lembra que é a América Anglo-Saxônica, volta umas aulas atrás, eu explico na divisão das Américas o que é a América Anglo-Saxônica, o que é a América Latina, América Anglo-Saxônica que foi colonizada por ingleses e franceses, que falam o inglês e o francês como língua oficial, a América Latina, que foi colonizada pelos países latinos, portugueses e espanhóis, e são países que, por sua vez, falam português e espanhol, certo? A gente vai começar pela América Anglo-Saxônica e a gente vai começar pelo gigante do norte, o gigante amigo, o Canadá. O Canadá, ele é o maior país da América em extensão territorial, mas ele tem uma população bem pequena, né? Como você consegue ver no mapa aqui, e vocês também vão conseguir ver no mapa da página 102. Na página 102 tem tudo isso que eu estou falando também. Se você olhar bem no mapa, tanto que está aqui quanto na página 102, você vai conseguir notar que a população do Canadá ela é toda concentrada, ela é muito concentrada no sul do Canadá, perto dos Estados Unidos. O motivo é muito, muito simples. O frio. A parte norte do Canadá é extremamente fria. Tanto é que o Canadá tem dois apelidos. O gigante amigo, porque é um país muito amigável, é um país de uma população extremamente educada, e também como o gigante gelado, é um dos países mais frios do mundo. Então, você pega aquela parte do meio para o norte, ela é extremamente gelada, né? Então, é uma área quase que desértica e de muita floresta, principalmente com florestas de pinheiro. Ó, ali na página 102, depois das questões, a gente vai dar uma lida ali. Com 9.984.670 km², o Canadá é o segundo país do mundo em extensão territorial e o maior do continente americano. Ele é o segundo maior país do mundo, fica atrás só da Rússia. O espaço canadense é dividido em 10 províncias. Províncias é parecido com um estado, mas não é, porque tem mais autonomia, tanto administrativa quanto política. Eles têm ainda que obedecer à lei central, mas a lei central é menos forte do que a lei da província. A lei da província ela é mais forte que a lei central. No Brasil, que tem estados, é o contrário. A lei central, a lei do federal, a lei que vale para todos, é mais forte que a lei do estado. Então, tem essa pequena diferença entre província e estado. E 3 grandes territórios. É como se fosse sul, sudeste, centro-oeste. No Brasil, lá eles têm 3 territórios e 10 províncias. As províncias lá são gigantescas, são enormes. Em grande parte do território canadense há a ocorrência de clima polar e frio, com invernos longos e rigorosos, marcados por baixas temperaturas e muita queda de neve. As maiores concentrações populacionais estão no sul do território, ao longo da fronteira com os Estados Unidos, onde há predomínio de clima temperado, que apresenta invernos mais curtos, não tão curto quanto o nosso, mas mais curto, e temperaturas mais amenas que o clima polar. O norte do Canadá é muito parecido com aquilo que a gente vê em filmes, principalmente filmes americanos, quando mostra Nova York, Chicago, que tem aquele inverno frio de neve, de muito frio realmente, e de verões mais quentes, verões até bem quentes, verões tão quentes quanto o nosso, aqui do sul do Brasil. Então, por isso que a população vive lá, que é uma área muito mais agradável de viver, você não vai morrer congelado, basicamente. Em 2018, o país contava com uma população estimada de 37 milhões de habitantes, sendo considerado um país pouco populoso. O imenso território e a pequena população fazem com que a densidade demográfica seja bastante baixa, cerca de 4 habitantes por quilômetro quadrado. Quem foi meu aluno, com certeza quem foi aluno de outros professores, vai lembrar que a gente estudou densidade demográfica no 7º ano, sempre a gente estuda ali a densidade demográfica.
4 habitantes por quilômetro quadrado é muito pouco. A cidade de Brusque tem mais de 400 habitantes por quilômetro quadrado. O Brasil inteiro, olha que o Brasil tem grandes áreas de floresta, tem áreas de semideserto no Nordeste, tem muita área de mata. O Brasil é 24 habitantes por quilômetro quadrado. Para vocês verem como tem pouco habitante para um país tão grande. Dessa forma, além de pouco populoso, o país também é pouco povoado. Virando a página, tem lá um título: Um país, 2 idiomas oficiais. O Canadá tem 2 idiomas. Ele fala o inglês, falado pela grande maioria da população, tá? Eu digo que 100% da população canadense fala o inglês e fala muito bem o inglês. E o francês, falado principalmente na província de Quebec. Se você voltar no mapa, né? A província de Quebec é a mais populosa. Olha que curioso. Então, acaba tendo uma população muito grande falando o francês justamente por causa da província de Quebec, que é a mais populosa, uma das principais, onde fica a cidade de Montreal, por exemplo. Uma pequena parcela da população fala os 2 idiomas. Lá ou você fala, todo mundo fala inglês, e uma pequena galera fala os 2 idiomas muito bem. A diferença é que uma pequena parcela mínima fala os 2 idiomas no dia a dia. Lá, dependendo da cidade onde você mora, você fala só o inglês, ou dependendo de onde você mora, você fala só o francês. Mesmo você sabendo falar inglês, você vai falar francês se você morar em Quebec, tá? Algumas vezes ocorreram reivindicações por independência da província de Quebec. Quebec queria ser um país. Isso eles fizeram várias vezes. Que abriga a maioria de descendentes de franceses e tem a língua francesa como único idioma oficial. Não é mais. Agora o inglês também é idioma oficial lá. Em 1980 e 1995 foram realizados plebiscitos, que é uma consulta prévia. Ela não é verdadeira, ela não vale. Tá? Mas é uma consulta da população. Vamos ver o que a população quer. Uma pesquisa oficial, para decidir pela independência de Quebec ou sua permanência como parte do território canadense. A separação foi rejeitada pela maioria da população da província nos 2 momentos. Ou seja, tem uma ideia de alguém querer separar Quebec do Canadá, mas a população olha e fala, não vale a pena. Tá? Houve, há muitos anos atrás, brigas políticas da população e do governo de Quebec com o restante do Canadá. Mas hoje em dia isso praticamente não existe. Tanto é que eu diria que o Canadá tem 3 grandes cidades principais, 4 grandes cidades principais. Toronto, Montreal, Vancouver, que fica do outro lado, fica na outra ponta, fica no oeste, e Ottawa, que é a capital. Então você tem essas 4 grandes cidades. Uma dessas 4 grandes cidades fica em Quebec, que é Montreal, e outra fica na divisa entre Quebec e Ontário, que é Ottawa, a capital. Então, Quebec ganha uma importância muito grande, por isso que eles já não querem tanto fazer essa separação. Nos últimos anos, o movimento separatista de Quebec perdeu a força. Não vale a pena, o Canadá é um país rico. Você separar de alguém rico não é burrice, né? Pois a província passou a ter maior autonomia política e econômica em relação ao governo federal. Foram eleitos governadores contrários à separação. Né? Para vocês terem uma ideia, a população elegeu governadores que não querem separação, porque eles são mais autônomos. Lembra que eu falei da província lá no começo? E não é um estado, é uma província. Então, Quebec tem leis próprias que valem só em Quebec. Então, para ele ser um país ou não, é uma desvantagem ser um país. Por quê? Eu consigo fazer minhas leis próprias e na hora de ter a vantagem de pertencer ao Canadá, que é um país muito rico e com uma estrutura muito boa, eu pertenço ao Canadá. Ou seja, eu tenho o melhor dos 2 mundos. Outra questão territorial importante envolve os inuites, não inúteis, inuites, que é um povo nativo do Canadá, é tipo os índios canadenses. A gente chama eles erroneamente de esquimós, que reivindicam a posse de terras localizadas no extremo norte do país, na parte mais fria, ricas em recursos minerais, muito ferro, muito petróleo, muita bauxita, que é alumínio, prata, cobre, chumbo, zinco, e que são concedidas a mineradores para exploração. Isso dá muito, muito, muito dinheiro. E os inuites, eles viviam lá há muitos anos. Parte do território do Noroeste, constituído pelo território de Nunavut, que passou a ser administrado pelos nativos. Nunavut, você olha lá, volta lá no mapa, Nunavut, se você procurar, ele é o extremo norte, né? Ele está bem no norte, em cima de Manitoba, do lado dos territórios do Noroeste.
Nunavut é extremamente rico em minério, em ferro, em zinco, em petróleo. E parte dele é administrado pelos nativos. É como se o país desse um pedaço, como se o Brasil desse um pedaço, sei lá, do Pará para os índios e falar, cara, isso aqui é de vocês, administrem como vocês bem entenderem. Morem aqui, vivam aqui, elejam, façam suas leis. Lá eles fizeram em Nunavut, no extremo norte. Um frio desgraçado, mas tem muita grana. Ó. E por último, a última parte são os aspectos populacionais, mais 2 paginazinhas, a gente finaliza. O Canadá é o 12º melhor país do mundo para se viver. Muito próximo ao primeiro. Do primeiro ao 15º é joga uma moeda e escolhe o melhor, que é Noruega, Dinamarca, Canadá. Os caras bons pra caramba. Ou seja, mortalidade infantil é baixa, ou seja, muita qualidade de saúde. Praticamente não há analfabetos. Os analfabetos que existem normalmente são indígenas, tá? São indígenas que a gente fala, são os nativos. E a expectativa de vida é extremamente alta. A expectativa de vida no Brasil é de 75 anos, como mostra o quadrinho aqui do lado. Do Canadá é de 82 anos. Cara, assim, a média de um canadense na escola, ele fica em média 13 anos na escola. Ou seja, ele consegue, o canadense, no mínimo, completa até o ensino médio, enquanto o brasileiro não chega ao 8º ano. Olha, não chega a completar o 8º ano em média. Cara, é um negócio muito grande. Tá? É uma diferença muito grande comparar o Canadá com o Brasil. É a mesma coisa comparar a Ferrari com o Fiat Uno. Não, zoei. Uma Ferrari com um Fiat Uno. Tá certo. A população canadense é formada por elevado número de idosos. Olha só. O Canadá tem um problema muito grave. Eu nem vou ler essa parte porque eu quero explicar ela. Senão a gente vai perder muito tempo. Olha só. Como lá se vive muito. Cara, lá é muito normal chegar aos 80, 90 anos. É muito mais comum do que aqui. Gera um problema. Um altíssimo número de aposentados. Quem paga a aposentadoria é o governo. Certo? Quem dá dinheiro pro governo? Quem trabalha. Certo? Quem trabalha, né, ele paga o governo através de imposto. Só que o que acontece? A população canadense está diminuindo nessa parte de pessoas que trabalham. Como assim? As pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Esses filhos vão ficar adultos. A população que trabalha está diminuindo. A população adulta do Canadá está diminuindo. Temos muitos idosos, pouquíssimas crianças e uma população adulta pequena. Então o Canadá está com um problema gravíssimo. Como eu vou pagar as aposentadorias? Eles têm a solução, e a solução está na página 105, que são as políticas migratórias. Para atender às necessidades de mão de obra do país, o governo, poucos adultos trabalhando, precisa de gente para trabalhar. O que o governo canadense faz? Cria programas de imigração. A análise do candidato é feita com base no nível de escolaridade. Quanto mais você estuda, maior é a chance do Canadá, do governo canadense te autorizar a entrada. No domínio das línguas oficiais, ou seja, você tem que falar ou o inglês ou o francês. De preferência o inglês, né? O inglês é fundamental, cara. Senão você não entra no Canadá. E nas experiências de trabalho, no que você é bom, no que você trabalhou, no que você pode agregar ao Canadá. Conheça características de alguns programas de imigração. São 1, 2, 3, 4, 5. São 5 os principais. Entrada expressa, destinada a trabalhadores qualificados que querem se estabelecer no Canadá. O que é isso? Eu sou um engenheiro, sou um médico, eu sou, eu sou um químico muito bom, eu sou um cara que tem uma profissão e sou muito qualificado nessa profissão. E que essa profissão esteja em falta no Canadá. Ou seja, tem muito posto de emprego, mas tem pouca gente para trabalhar nesse emprego. Um dos que tem muito é gente para trabalhar com tecnologia da informação, com TI, né? Tem muito trabalho e muito pouca gente. Então você consegue uma entrada expressa, você entra muito mais fácil no Canadá assim. Patrocínio familiar permite aos imigrantes levarem familiares, como cônjuges, né, seu marido ou esposa, filhos, pais, netos para viver no Canadá. Ou seja, eu já fui lá, eu moro no Canadá há muito tempo, eu estou estabilizado no Canadá, eu tenho emprego, eu tenho uma empresa, enfim, eu tenho um trabalho no Canadá, e chamo os parentes meus para trabalhar, para morarem lá.
Então é uma forma de entrar no Canadá. Cuidadores, destinado aos imigrantes que buscam trabalhar como cuidadores de crianças, idosos e pessoas com necessidades médicas. Por quê? No Canadá, como você estuda muito, você tem um alto nível de escolaridade, você não quer ter empregos onde não são exigidos altos níveis de escolaridade. Você não quer trabalhar em trabalhos pesados. Por exemplo, lá no Entrada Expressa, pedreiros que conseguem comprovar que são muito bons, que tem curso e tal, entram muito fácil. Pedreiro, pintor, gente para trabalhar na agricultura, tem muito emprego. E os cuidadores também. Se você comprova que você é um cuidador, cara, eu fiz curso no meu país, eu consigo provar que eu sou um bom cuidador de crianças, porque lá a questão da creche é bem diferente daqui. Normalmente as crianças, elas ficam em casa e enquanto os pais trabalham, com alguém cuidando. De idosos, pessoas com já um idoso já com menos mobilidade, que já não consegue sair de casa, não consegue ficar sozinho. E também pessoas com deficiência física. Como não tem como tem muita gente precisando e tem pouca gente para trabalhar nisso, então eles te autorizam muito mais fácil a entrar no país se você conseguir provar que consegue fazer esse tipo de trabalho. Você não vai conseguir trabalhar com mais nada além disso, tá? Esse é o problema. Visto de startup. Destina seus imigrantes empreendedores, como empresários, investidores que desejam abrir um negócio no Canadá. Eu quero abrir uma empresa no Canadá, eu levo até o governo do Canadá a minha ideia, e o governo do Canadá autoriza ou não eu abrir essa empresa, me levando junto para o Canadá. Eu que pago tudo, né? E refugiados. Destina seus refugiados e asilados, uma vez assentados no país. Recebem uma renda para atender às suas necessidades por pelo menos um ano. Ajuda para procurar moradia, aprender os idiomas oficiais do país e procurar emprego. Quem são os refugiados? Refugiados são pessoas que saem fugidas dos seus países pelos mais diversos motivos. Extrema pobreza, guerra, perseguição política, perseguição religiosa. Pessoas que foram obrigados a deixar seu país. O Canadá os recebe muito bem. O Canadá os recebe, né? Tanto é que na página do 105 tem a foto, vou tentar colocar ela aqui, ela está um pouco mais complicada de colocar, mas estou tentando colocar ela aqui na hora da edição, que é o Justin Trudeau, presidente do Canadá, em 2016. Eu não sei mais se ele é o presidente agora, estou até pesquisando aqui no Google. Presidente do Canadá. Eu tenho 99% de certeza que é ele, 99%, mas eu não lembro. É o Justin Trudeau, é aquele maluco, esse maluco aqui. O Justin Trudeau, ele que nasceu em Quebec, por isso Trudeau, não Trudeau, né, por isso que é francês. Ele está recebendo refugiados da Síria, que é um país que está em guerra e com uma perseguição religiosa muito grande. Então, ele tem um apoio, Trudeau afirma que a diversidade é a força do Canadá. Isso é muito legal. O Canadá é um dos países, por isso que ele é um gigante amigo. Ele recebe as pessoas muito bem. Beleza? Que legal que vocês que conheceram o Canadá, né? Nas próximas aulas a gente vai falar também do Canadá. Valeu por assistir meu vídeo, boa aula. Quem é meu aluno, façam todas as atividades que eu passei e até a próxima.